Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, Os Caminhos e Descaminhos do Jornalismo de Viagem Contemporâneo. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui comigo. Uma pessoa que já fez jornalismo de viagem, jornalismo especializado no rádio, em blog, no jornal impresso, no jornal online e agora na televisão. Ela zerou. Eu tô aqui com a Sara Bodovsky. Meu querido, coisa boa estar aqui contigo. Obrigada por esse convite. Oi para todo mundo que está nos assistindo também. Adorei a parte do Zerona. Muito obrigado por estar aqui, Sara. Acho que para começar, para ser justo, eu devo confessar que a Sara me confirmou, mas eu já tinha pesquisado que ela tem o roteiro da Sara. Roteiro da Sara. Há 10 anos. 4 de dezembro faz 10 anos. 4 de dezembro, são Uma 10 década. anos. Agora, para contextualizar vocês, nós estamos gravando esse episódio no dia 6 de novembro de 2024. O roteiro... É muito chique olhar a data no... Tu vê? Gente, isso é muito... Voltei aqui no tempo, porque eu tô louca pra ter um relógio novo, mas a gente anda tão digital que pergunta, pega o celular... Para um jornalista é ótimo. Perfeito. Então, dia 4 de dezembro. E como que surgiu? Como o roteiro da Sara surgiu e como o jornalismo de viagem, que é um jornalismo especializado, surgiu na vida da Sara? Sabe que eu trabalhei muitos anos na madrugada da Rádio Gaúcha, né? Apresentava o Brasil na Madrugada, vim logo depois do querido Jamie Copstein, fiz parceria com um colega, depois fiz parceria com outro, depois fiquei sozinha. Era uma época que a gente podia abrir telefone para as pessoas ligarem e falarem ao vivo. Assim, que medo! Hoje em dia não consigo imaginar uma situação assim, né? Mas... naquela época era muito legal, a gente trazia especialistas, médicos, advogados, professores, artistas, era muito bacana, foi uma aula de hard news, né? E na madrugada se fez muita cobertura também, que infelizmente muitas das tragédias, né, das últimas 2 décadas, talvez aconteceram. Na última década, eu não sou muito boa pra tempo, mas foi de madrugada, não, na última década tava rodando, foi antes disso, né, das últimas 2 décadas, enfim. E a gente, né, aí ficava com uma turma mais restrita na rádio, era eu, editor de notícias, produtor. Então aprendi muito também a segurar uma transmissão de situações complicadas, né, acidentes, através disso. Só que eu me dei conta, naquela época tinha Orkut, depois a gente foi pro Facebook, que quando eu viajava, eu sempre gostei muito de conectar com as pessoas, né, com a audiência. Então, desde o blog, no Clique RBS, depois Orkut, depois Facebook. Quando eu viajava, o meu álbum de viagem, que eu deixava meus perfis abertos, era muito acessado, né? Eu lembro que eu fui fazer um mochilão na Bolívia, entrava numa lan house, então é muito novo. Lembra? Lembro. No início da minha vida teve. Ai, meu Deus, a gente não tinha ainda um smartphone, tu tinha aquela Cybershot, pegava um negocinho ali de memória, cartãozinho de memória, botava ali num computador, subia as fotos e era isso, entendeu? Não fazia tantas fotos também, era uma ou outra ali. E eu vi que dava muito acesso, as pessoas gostavam muito. E eu pensei, eu vou fazer um blog, fazer o roteiro da Sara. E eu fiz esse blog e ele começou a ficar maior do que a Sara Hard News. E eu tive que fazer uma escolha porque a gente tem essa questão na RBS, que tá muito certo, né? Quem tá no Hard News não pode fazer entretenimento, porque o entretenimento também tem a questão do merchan, publicidade sempre indicada, né? Que a gente faz hoje em dia, enfim, patrocinado. Mas tu tem que cuidar com... e não só patrocinado, não. Tu vai falar de marcas, tu vai falar de lugares. Então, tu não pode fazer propaganda, nem que seja editorialmente. Tem que ter um cuidado maior com toda certeza. No Hard News, exatamente. E aí, eu fiz essa transição que foi muito bacana, assim, com muito apoio das minhas chefias, assim, todas elas. É muito bom porque eu sou grata a muita gente hoje em dia. E aí, o blog foi ganhando... Imagina, gente, era um blog, tá lá ainda, né? Mas hoje em dia, a gente já não tem o apoio do blog. E eu comecei a viajar mais, porque ele, especialmente o roteiro da Sara fala de experiências. E experiências de viagem são as coisas que a gente sente. E eu sou taurina, então eu sinto comendo, eu sinto bebendo, eu sinto me emocionando, eu sinto vendo um lugar diferente, eu sinto exercitando a minha curiosidade. Sente muito. Eu sou super emocionada. E daí, além do blog, naquela época tu também trazia essas experiências para a rádio? Então, eu fazia, assim, chamadas, assim, na Gaúcha, assim, pequenas matérias. E depois eu vou pra 102, onde tem o programa Roteiro da Sara, onde eu dou dicas. E aí tem a minha rede social, o Instagram, que hoje em dia é muito forte também, com muitos roteiros.
E aí, quando eu vou para 102.3, né, que a gente faz que para quem não sabe, os estúdios são um lado do outro, é 102, Atlântida, caminho um pouquinho tem a CBN e a Gaúcha. Para contextualizar, a Sara está citando Rádios. rádios do grupo RBS, que daí tem televisão, tem a parte do jornal impresso, tem a parte do jornal digital e tem as rádios, todas em Porto Alegre, que é onde a gente grava esse programa. Exatamente. A gente até tem algumas rádios no interior, também tem as gaúchas no interior, tem a Atlântida do dos interior, Vales, por exatamente, mas as que tu está citando são as de Porto Alegre. Exatamente. E aí eu fui convidada em 2017 também para fazer o roteiro da Sara na Zero Hora. Que hoje em dia é uma página dentro da revista Dona, onde eu dou um lugar para passear, eu dou um lugar para comer, eu dou uma marca de produção, que pode não ser de comida nem de bebida, mas alguma marca legal, porque eu acho que isso também é saber consumir o que é feito localmente, tem uma experiência, é bacana. E aí depois, por último, há um ano, quase um ano e meio, a Francine, que ela é da RBS TV, a coordenadora ali do entretenimento, falou: tu quer vir fazer o roteiro da Sara na TV? E eu falei: eu posso fazer como eu faço na rede social dela? Tu deve. E hoje em dia o roteiro da Sara na RBS TV se chama Na Estrada. Incrível. Incrível. E eu acho que a pergunta que fica é, por mais que sejam chamadas depois do programa na 102 roteiro da Sara, como é fazer esse jornalismo de viagem sem imagem? É tão visual essa especialização, né? Hoje em dia, eu faço mais com imagens, né? Assim, no ar, quando eu falo no ar, a gente tá sendo no ar, né? Mas no ar que eu digo na rádio, eu descrevo as emoções, o quanto eu gostei. Eu uso o adjetivo que diz que você deve usar no jornalismo, mas como é um jornalismo de opinião, você pode usar assim. Então eu falo muito sobre isso, sobre o que eu senti, sobre como o lugar é. Eu faço uma descrição do lugar baseada sempre no meu sentimento, na minha emoção. Né? E aí também tem a credibilidade das pessoas. Né? Sim, com certeza. Sara, tu descobriu vários caminhos ao longo desses 10 anos de jornalismo especializado de viagem. E eu quero que tu nos digas, por favor, quais são os caminhos e descaminhos do jornalismo de viagem contemporâneo na tua visão. Essa pergunta é muito difícil para mim, né? Porque a gente teria que primeiro definir o que são caminhos, o que são descaminhos. Descaminhos, eu acho muito complexo porque carrega uma ideia ruim. E hoje em dia, ruim talvez seja a desinformação, a fake news, a invenção de um lugar, por exemplo, indicar algo que não é legal. Eu trabalho muito com publicidade também nas minhas redes. Eu tenho clientes que são indicados como clientes. Os meus seguidores adoram porque eles sabem que se eu tô com aquele cliente é porque ele é legal, porque ele tem a ver comigo, porque ele tem credibilidade. Já disse não para clientes também, porque não tem fit comigo, porque se acreditam em coisas diferentes, levam de uma maneira diferente, o seu trabalho do meu não é bom ou ruim, são diferentes, são maneiras diferentes. Agora, eu já vi, por exemplo, conteúdos que viralizam de lugares que eu conheço e que eu sei que não é tudo aquilo. Vou dar um exemplo de um lugar que eu amo há muitos anos, que é Buenos Aires, né? Que tinha uma época que era muito barato em Buenos Aires, quando a gente tinha voo direto, aí a gente lá no início, o roteiro da Sara. E é uma cidade que eu gosto muito, tem uma proximidade pessoal com ela, emocional muito grande. E eu vejo vídeos que viralizam de lugares que eu sempre penso, que roubada. 200 mil likes, você tem 200 mil pessoas que vão se dar muito mal aqui. Porque todo vídeo meu que viraliza, eu fico muito preocupada se eu botei qualquer coisa errada, nem errada, assim, não completa, porque tem uma jornalista fazendo isso. Então eu acho que talvez o descaminho é não ser um jornalista e informar, né, falando de redes sociais, mas ser alguém que não tem um compromisso com a veracidade daqueles fatos, né? Ou tu pegou um vídeo que viralizou e tu vai lá, copia e recoloca sem ter certeza. Talvez esse seja um descaminho. Hoje em dia, a gente se pauta muito em roteiro pela rede social. Então, tu tem que ter muita segurança que aquilo ali que tu tá seguindo... Eu já também fui impactada por vários vídeos que eu salvo lá e quero ver. E que muitas vezes eu vou no lugar e vejo, não é tudo aquilo, né? Então, esse seria o descaminho. O caminho é uma coisa que eu acho muito bacana, que é... A gente pode informar, né? A informação ela tá aí, ela tá à disposição. A gente só tem que ter a responsabilidade de garantir que essa informação seja checada
E torcer para que as pessoas que estão recebendo essa informação tenham também o discernimento de fazer uma checagem para não cair em roubada. Com certeza. Rosane Tremeia, no primeiro episódio desse programa, veio aqui no meu trabalho. Maravilhosa. E nos disse uma coisa muito interessante, que foi, muitas vezes a gente não tem um olhar turístico na nossa cidade. Ai, perfeita, então perfeita. eu passo na Casa de Cultura Mário Quintana e não vejo aquilo como um local onde morou Mário Quintana, foi um hotel incrível, ou na Praça da Alfândega, e vou cruzando aquele caminho do centro e vejo tantos locais muito incríveis para a história da nossa cidade, para a história do nosso estado, e não compreendo aquilo, porque eu não tenho essa visão. Como tu consegues, por exemplo, fazer o jornalismo de viagem na cidade, onde tu mora? Como é ter essa visão? Como tu consegue ter uma visão turística daqui? Tu viu a última matéria, né? Da Casa de Cultura Mário Quintana. A Rosane é genial, né? A Rosane é uma das pessoas que me inspiram também. Mas eu não posso elogiar muito, porque pra quem não sabe, Rosane de Oliveira... Rosane Tremeia, desculpa. A Rosane de Oliveira também é maravilhosa, Isso. duas pessoas incríveis. Ela vai avaliar esse trabalho, então assim, se eu elogiar muito, talvez fique Deixa muito... que eu elogio ela, então, porque eu posso, né? Uma super colega e uma pessoa incrível. Mas a Rosane tá muito certa. Além de falar sobre isso de olhar para a cidade, sabe que uma das coisas que eu vejo muito, quando eu tenho um trabalho que eu faço já há anos com o Sebrae RS, que eu vou pro interior do Rio Grande do Sul e faço roteiros em cidades que talvez não sejam assim tão turísticas. Algumas são, outras não, a maioria não é. E aí, uma das coisas que me dizem muito é, nossa, eu nunca vi a minha cidade com esse olhar. E eu gosto muito disso. Todo lugar tem coisa legal para fazer, todo lugar tem história. Eu adoro história, acho que a história tem muito a ver com a viagem. E, por exemplo, agora no último sábado, eu fui na estrada com a RBS TV pra Casa de Cultura Mário Quintana e botei nas minhas redes também, fiz um reel sobre lá. A gente se acostuma muito com as nossas ruas e com as nossas esquinas, sabe? E eu sempre digo, faz um caminho diferente um dia caminhando, no final de semana sai a pé por um bairro que tu não conhece. Claro, cuida da tua segurança, né? Mas faz esse movimento, vai conhecer um restaurante diferente, um café. Eu mesma, fazendo essa matéria, vi há quantos anos eu não entrava nos cinemas da Casa de Cultura. Gente, eu era aluna da URGS, né? Então, quando o dinheiro ali era pro cachorro-quente, que já era a janta, né? A gente sabe disso. E, nossa, o dinheirinho pra cinema era Casa de Cultura ou Guion, que ainda nas quartas ou terças, que tinha o dia que era mais... Tinha desconto ali, desconto, estudante. então. Exatamente. Tu imagina, a Casa de Cultura já era barata. Hoje em dia também tá uns R$10 o ingresso do cinema. Mas naquela época era barata e a gente ainda pegava o dia que era mais barato. Então era uma maravilha. E hoje eu vejo, poxa, a Casa de Cultura, depois de toda a enchente, ela tá nova. Os cinemas estão novos. As histórias, o quarto do Mário Quintana e o Museu de Elis Regina, que tem ali na Casa de Cultura. Eu entrei há pouquíssimo tempo com a minha mãe, um dia que a gente foi passear ali. O jardim também, que tem ali, que seria o Jardim Seco, mas que já não é mais... Ele é espetacular. Então, são lugares que eu mesma, indo na Casa de Cultura por tanto tempo, deixei de ir e fui indo aos poucos. Então, eu lembro que um dia, no domingo, nem era casada ainda, eu fui turistar o centro histórico. Entrei na Igreja das Dores, caminhei pelas ruazinhas, fui descobrindo lugares e foi tão legal. Olhar sem pressa a Praça da Alfândega. E a gente pode fazer isso, não precisa ir para o centro histórico, pode ir para nossas ilhas, pode ir para a região da Orla do Guaíba, ali na Zona Sul. Tem tanta coisa bacana. Tem lugares lindos, espetaculares. De fato. E entrando nesse ponto... Acho que é mudar o olhar. Tá? Mudar o olhar. Então a gente conclui que para ser jornalista de viagem, a gente não precisa atravessar o oceano. A gente pode fazer na esquina de casa. É isso que eu digo, entendeu? Tu pode fazer na esquina de casa. A gente tem um manifesto, né, que chama aquela abertura do programa na TV, né? Que ele é sempre igual, ele tem uma frase... que eu digo, lugares para um feriado, um fim de semana ou um bate-volta. E o bate-volta pode ser na cidade, pode ir até a esquina e voltar. Então isso é muito legal, sabe? Tu não tem sempre como ir até a Europa, adoro. Não tem sempre como ir até Buenos Aires, adoro. Ou até a fronteira, ou até uma outra cidade. Mas tu não consegue dar uma caminhada na tua rua, ou numa rua diferente, ou no bairro ao lado, sabe? O que tem? Ah, Sara, nem todo lugar tem. Eu sei que nem todo lugar tem. Mas eu ainda acredito nesse observar, sabe, né? Eu acho que o jornalismo de viagem... eu não gosto da tese, tá? Porque tudo que eu falo pode ser que tu ache diferente, outra pessoa ache diferente. Mas o jornalismo de viagem, pra mim, ele é baseado na curiosidade, na capacidade de eu me surpreender com pequenas coisas, de me emocionar com pequenas coisas. Tinha uma época que eu chorava nos stories, eu voltei a chorar assim no tempo, né?
Porque eu me emociono, eu penso, eu não vou deixar, se eu comecei a me emocionar, eu não vou apagar o que eu me emocionei, porque... E quando eu não chorava, a pessoa, não vai chorar, não foi boa esse lugar. Cadê o choro? Cadê o choro? Não é porque a gente tem que se deixar emocionar, né? A gente não pode ficar insensível à vida, né? E às vezes, vamos dizer, tem muitas tristezas, com a idade a gente acaba tendo mais tristezas, mas também tem mais alegrias. Mas uma grande tristeza que eu tenho, que vocês vão achar que é maluquice, porque mas tudo bem, uma grande tristeza dentro da minha maluquice, é que eu não vou conseguir, na minha vida, ver todos os lugares do mundo e passar por todas as ruas que existem no mundo. Eu vou conseguir passar em Porto Alegre. Mas sério que doideira, claro, há uma licença poética nesse meu pensamento, mas sabe aquela cidadezinha no meio do nada, que tem gente, que tem vida acontecendo lá, que tem um restaurante, que tem uma história, eu não vou conhecer. Que talvez lá esteja o teu melhor amigo da vida e tu nunca vai conhecê-lo porque tu nunca foi até aquele lugar. Eu não sei nem se é pelas conexões, sim, né? Tem gente, por exemplo, que sabe que vai viajar e vai encontrar, digamos, o amor da sua vida por lá, né? Mas tem gente que as conexões da minha vida, eu me sinto completa nas conexões, não que eu não queira ter outras pessoas na vida, conhecer outras pessoas, mas eu adoro as histórias de viagem. Eu viajei muito sozinha e hoje em dia, se tiver que viajar sozinha, eu viajo também. Meu marido é maravilhoso pra viajar, mas se ele diz, tu quer viajar sozinho, eu não posso ir, vai. E quem viaja sozinho nunca tá sozinho, né? Porque tu consegue observar, tu consegue ouvir, tu consegue te conectar, dar oi e tchau, né? Não precisa... Eu gosto dessa liberdade da viagem, mas tem tanta história bacana. Eu sou super fifi, né? Adoro sentar num restaurante, num café e ouvir aqui, ó... O que estão falando? Ouvi uma história, então, gente, desculpa, né? Às vezes eu juro que se eu contar a história, eu mudo o nome dos personagens, mas eu faço isso muito. Incrível. Sara, tu comentaste sobre não conseguir explorar todos os lugares que tu quer no mundo. E como que funciona a escolha dos lugares que tu vai explorar? Eu não faço a menor ideia. Tipo assim, eu tô brincando. Gente, eu não tenho, assim... Tem lugares que eu gosto de voltar, né? Que eu gosto de voltar, que Buenos Aires é um desses lugares. E Buenos Aires é um lugar que eu vou muitas vezes pra trabalhar, né? Daí eu trabalho na radiodistância e saio pra comer em um lugar diferente. Buenos Aires é um lugar que tu pode, digamos, sei lá, durante 2 anos comer em lugares diferentes. Todos os dias tem muitos restaurantes. É um lugar diferente. Mas eu vou... Vai pintando assim, né? Vai tendo a grana também, né? Tem toda uma questão. Isso eu tô falando pra fora do Brasil, né? No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, tem esse projeto com o Sebrae, até agora... Na semana do aniversário do roteiro, eu vou pela fronteira, vou estar por Itaqui, Uruguaiana, Livramento, vai ser muito legal. E eu vou mapeando, assim, sabe? Eu vou fazendo... Hoje em dia, quase tudo que eu faço é a trabalho. Mas, às vezes, eu também... Eu e o Léo, assim, meu marido, a gente... Vamos num lugar diferente. É que não dá muito tempo, né? Ainda bem, né? Felizmente temos emprego, tá tudo bem. Temos emprego, temos trabalho, temos clientes ótimos que confiam, que acreditam no meu trabalho, que dizem que compram as minhas maluquices, assim. Maluquices assim, vamos fazer isso, vamos pra esse lugar, vamos contar essa história, vamos, né? Porque quando meu olho começa a brilhar, quando os meus divertidamente começam a se debater, assim, bater palmas juntos, eu sei que vai sair alguma coisa muito legal. E os lugares do roteiro da Sara pra televisão ou pra rádio, como que foi pro blog, pro jornal, como funciona a escolha? Hoje em dia, a gente pauta mesmo editorialmente pra TV. E aí eu e a Bárbara, né, a Bárbara Miller, que é a minha diretora de quadro, diretora do Baita também, uma grande amiga, produtora, a gente é muito juntas nisso. A Bárbara é uma sagitariana, né, então viagem é com ela. E ela me conhece muito, porque hoje em dia o Na Estrada, ele tem muito o meu jeito de contar uma história. Então ela respeita muito isso, mas também vai atrás de lugares que ela sabe que eu vou conseguir contar uma história. Então a gente senta, conversa, bate, manda o WhatsApp, de vez em quando a gente, no final do dia, assim, vamos sentar junto, um happy hourzinho. Diz o último que a gente fez foi cerveja sem álcool. Porque não dá pra trabalhar e beber, né? Não Daí, dá. Então a gente sentou, vamos lá comer um cachorro quente, tomar uma cerveja sem álcool e ali em 15 minutos a gente desenhou 5 destinos diferentes, né? Alguns destinos, claro, né? A gente sabe que televisão são projetos caros, né? Então a gente tem projetos mais para interior, mais para longe, que às vezes depende também de um patrocínio, né? Aí tem todo o projeto. A gente está falando aqui num videocast, né? Isso. É um programa experimental de televisão. Maravilhoso para colegas da comunicação. Isso. Então, a gente sabe que tem padrões de venda, tem projetos que são vendidos para funcionarem e que patrocínio de um projeto não quer dizer que ele influencia no
conteúdo editorial, quer dizer, que são assinados, mas, enfim, temos muitos projetos legais e a gente vai, inclusive a gente tá agora, ontem ela mandou uma lista de lugares, o que tu acha? Eu, pá, perfeito, tá. E às vezes eu vou dizendo pra ela, a gente troca muito com rios também, falando de rios. O que tu acha disso? O que tu acha daquilo? E aí a gente vai montando, sempre dentro do Rio Grande do Sul, pelo menos por enquanto, na estrada. Cada frase que tu falas me vem uma vontade de fazer 1 milhão de perguntas. Ai, Essa última frase já tem 2 perguntas. A primeira é, como transformar esse conteúdo que tu faz pra televisão em Reels pro teu Instagram? Normalmente eu não uso as mesmas imagens, né, pelo formato, mas se tu prestar atenção na estrada, ele tem já um formato mais dinâmico. E aí a gente vem com a edição, que é da Carol Ambros também, que é uma grande editora que a gente tem lá e que já traz essas referências da dinâmica da rede social. Mesmo que às vezes uma matéria tenha 10 minutos. Porque, claro, né, a retenção em TV é diferente da retenção da tela. Então a gente faz esse trabalho, as entrevistas, né? Num Reels eu não vou colocar entrevista, talvez um cortezinho de 5 segundos, alguma coisa assim. A frase mais impactante. Exatamente. Mas assim, o que eu quero mostrar, eu mostro nos dois. O que é importante tá nos dois. Talvez eu mude a ordem, talvez eu diminua os detalhes de um pro outro. Ou talvez separe um assunto específico daquela cidade, por exemplo. Deixa eu pensar. Não, quase sempre eu tento usar Tudo. Vai na íntegra. É muito difícil eu tirar dentro do Rio. Eu sou, né, também tem uma equipe nas minhas redes sociais que me ajuda. E a gente tem uns debates, assim, ótimos debates, nos quais, assim, de repente, isso aqui fica de fora, isso aqui tu coloca na legenda. Que aí vem também a questão do jornalista, né, que quer deixar completo. E esse é o debate que a gente tá fazendo hoje sobre vídeos maiores em redes sociais. Ótimo. E agora vem a pergunta que quero muito fazer desde o começo desse episódio, que é como a Sara enxerga e analisa, depois de passar por tantas experiências em diversos meios de transmissão da informação do jornalismo de viagem especializado, a diferença entre o jornalismo de viagem no rádio, no jornal digital, e na televisão e no blog. Como assim a diferença? A diferença, no rádio eu tenho que fazer aquela chamada para abordar porque não vou ter a parte visual. Na televisão eu tenho a parte visual. No Instagram eu tenho que ser mais enxuta. Eu acho que a diferença são só as características de linguagem mesmo de cada veículo, né? Na TV tu pode trabalhar mais com imagem e música. Se eu botar só música numa matéria de rádio, eu digo, tá, mas cadê a informação, né? Na rede social, a imagem funciona também, mas tem que sempre ter uma legenda ou uma narrativa em cima. Então, acho que o que muda só são as diferenças de captura, né? Num Reels, os 6 primeiros segundos precisam de captar. Na TV, tu pode começar com uma imagem só, assim, as pessoas... Tu não precisa entregar tudo na TV na hora, porque as pessoas ficam mais... Elas estão assistindo. No Reels, tu não entregar em 6 segundos, tu perdeu a audiência. Na rádio, tu começa com características também. Sabe que na rádio daqui a pouco é até muito parecido com o Reels. Imagina um lugar que tem águas quentinhas, uma cachoeira, restaurantes gostosos. Eu não tô inventando esse lugar. É o paraíso? É o paraíso? É o paraíso? Pode ser, mas o paraíso se chama, sei lá. Então, isso funciona pra rádio. Isso funciona pra Reels. Isso na TV, vai ter umas imagens antes. Jornal já é diferente, né? No jornal, aí, como são notas, assim, faz muito tempo que eu não faço uma grande matéria para jornal. Gosto também, mas a minha página, inclusive, eu tenho que chegar hoje e terminar minha página, acabei de lembrar, né? Ela tem... Não, eu nunca esqueço, só que ela fica na cabeça. Ela tem 4 notas, então elas... Normalmente é uma grande foto, uma foto bonita. E as informações não tão longas, porque as pessoas não leem mais tanto, né? Então, você tem que ser mais direto, tem que conseguir ter um diferencial naquele texto, mas não deixar o texto tão longo a ponto da pessoa se desanimar com o texto. E já no digital dá pra abrir um pouco mais. E na verdade, digital hoje, eu não faço mais o blog, porque o blog ele já não funciona mais, ele tá lá, mas eu não abasteço ele. Mas o meu texto da coluna é o que vai pro digital, porque eu não tenho braço pra fazer maior. Adoraria, né? Adoraria ter tanta coisa bacana. Mas não dá, às vezes a gente também tem que aprender isso, né? Os colegas que estão aí no início dessa jornada, às vezes a gente tem que aprender a entender quais são as suas prioridades, porque quando você trabalhar sem parar, não vai fazer de ti um
jornalista melhor, vai te fazer um jornalista cansado. E pessoas muito cansadas não são felizes, e pessoas que não são felizes não produzem. Se é isso que a gente quer, né? E a gente precisa de tempo para pensar, a gente precisa de tempo para o raciocínio, a gente precisa daquele, não ócio criativo, que essa palavra, né? Mas aquele tempo para limpar a cabeça e realmente deixar as ideias chegarem. Pra gente deixar as ideias chegarem, limpar um pouquinho a cabeça, nos encaminhando pro final do episódio. Adorei. Não. Eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido contigo, com perguntas. E eu tô muito curioso, imagino que o nosso público também esteja muito curioso. Mas se eu consigo responder curto, né, gente? Porque eu adoro Tudo bem, falar. pode se estender. Vai. Qual foi a viagem favorita da vida? Ai, meu Deus, eu tinha medo de me perguntasse isso, porque eu... Assim, ó, tem um lugar pra onde eu sempre volto, que é Buenos Aires. Ai, mas teve muitas viagens, é difícil dizer. Que daí eu penso numa, já vou pensando noutra, já pensando noutra, assim... A viagem que eu tô fazendo no momento, normalmente, é a favorita. É a favorita. Em Porto Alegre, o local favorito? Eu gosto muito da Casa de Cultura Mário Quintana. Adoro a Zona Sul, adoro o Guaíba, assim. Acho que a gente ficou com um pouquinho de medo dele e tá voltando a olhar, mas Centro Histórico e Zona Sul estão no meu coração. Caso alguém só veja esse episódio solto no mundo, eu expliquei no episódio anterior com a Annelise Zanoni, mas recentemente, em maio, nós tivemos a maior enchente da história da nossa cidade. Maior do que a enchente de 1941. Por isso, a gente sempre comenta que o Porto Alegre está se restabelecendo, ela é costeada pelo Lago Guaíba, então esse lago transbordou e atingiu grande parte da nossa cidade. Por isso que a Sara comenta essa parte. Sara, deixa eu pensar outra pergunta, que são tantas na minha cabeça. Adoro. Eu fiz uma pergunta muito legal para a Annelise, que é: o que não pode faltar na mala? O meu celular. Ela também, eu acho que é coisa de jornalista, porque ela falou que não pode faltar o powerbank, o carregador portátil. Aí tu fala o celular, eu acho que as duas juntando... Ah, não, porque eu tenho um cabo de carga rápida. Ah, mas vocês duas viajando juntas nunca vai faltar conteúdo. Nunca. Inclusive a Neise é uma amigona minha, a gente já viajou juntas, já fez palestra junto em Rio Grande, é maravilhoso. Inclusive juntas, a gente dividiu uma palestra. Um lugar que tu quer muito ir, mas que ainda não foi? Tailândia. Tem um amigo que está lá nesse exato momento. Sério? Tipo, tem contato pra eu já pegar as dicas. Ai, sério, mas assim, Tailândia, Amsterdã, Japão. E agora a Coreia, porque eu tô vendo esses filmes de adolescentes, filmes coreanos da Netflix, porque eu adoro ver de tudo, tá, gente? Ai, eu tô achando tão legal a Coreia. Tão legal. Acho que a gente, por muito tempo, teve assim, meio um preconceito com o lado asiático. E é tão legal, tem uma... Eu tô dizendo que eu também, tá? Eu sou de uma geração que a gente consumia mais coisas ocidentais do que orientais. Mas eu queria muito Japão, imagina que lindo. China, imagina que lindo. Deve ser legal. As comidas são ótimas. Com toda certeza. Comida coreana é uma das melhores que tem. Buenos Aires tem muita comida coreana. Muita comida coreana barata e muito boa. Ótimo. Há um tempo atrás, durante a graduação ainda, eu entrevistei a Jane Guerra. Amigona minha. A gente parece que todo mundo, a gente é tudo na mesma época. Ela me falou que, por ser jornalista de economia, ela havia feito a faculdade de economia e também fez direito, como tu fez, mas ela não chegou a concluir. Chegou a fazer direito, depois foi pro jornalismo. Imagino que tenha pensado em fazer direito e depois tenha mudado pro jornalismo, Eu terminei o direito, depois fui pro jornalismo. Eu sempre quis jornalismo. Fez direito. Uma viajada, assim, sabe? Tu pensa em como dá pra se especializar? Porque a Jane Guerra, por exemplo, trabalha com economia no jornalismo e fez a faculdade de economia. Um jornalista de viagem, como pode se especializar? Viajando. Não, claro, né? A gente tem eu gostaria de fazer muitos cursos. A questão é que hoje em dia a aplicabilidade desses cursos ela é um pouco mais eu ainda não tenho uma resposta exatamente como a gente aplica uma pós e que tipo de pós a gente aplica em uma criação de conteúdo, né? Eu faço alguma coisa sobre criação de conteúdo, só que tu vai fazer digamos, uma especialização em Instagram ou em redes sociais, só que daqui a 3 meses já mudou, daqui a 6 meses já mudou, são quase workshops. Uma coisa que eu acho muito importante é falar outras línguas. Eu agora eu falo fluente inglês e espanhol, mas eu comecei francês. Legal. Porque eu gosto muito de chegar num país, claro que pra ser fluente em francês, não sei se vai ser nessa vida ainda, né? Mas eu já consigo entender, tô fazendo aquele aplicativo, sabe? A gente tem que fazer todos os dias. Posso falar? Pode falar. A marca Duolingo. E eu comecei na brincadeira. Eu sempre gostei muito de aprendizado assim, eu aprendo melhor assim. Mas eu comecei e tô curtindo muito assim, eu já consigo entender, identificar as palavras na fala de alguém falando em francês. Então eu gosto de chegar num lugar e conseguir me comunicar um pouco na língua.
Inglês, eu assisto tudo em inglês, com legenda em inglês. Só que eu andei pensando que a minha pronúncia não estava muito boa, né? Então amanhã tem um amigo meu que vai começar a me dar aula de pronúncia. Só pronúncia. Muito legal. Porque a gente acaba pegando alguns vícios de linguagem, né? Foi difícil, tá? Porque eu amo poder saber falar inglês e entender tudo. Né? Eu entendo 99%. Mas eu me dei conta que eu estava sendo um pouco não explícita, assim, não correta na fala. Aí eu não, Vamos com calma. né? Vamos baixar a bola. Foi até uns comentários, teve umas 2 professoras de inglês que mandaram mensagem me ouvindo na rádio, dizendo: tua pronúncia não está correta. Meu Deus! Então vamos atrás. Tá, então nunca mais vou falar inglês na rádio Eu pra vocês. pensei isso, quis morrer, chorei. Mentira. Não é fácil receber uma Não, crítica, com certeza, né? Mas eu tento não. aproveitar. Sabe que eu uso as críticas e penso: isso aqui é só pra me detonar? Eu tenho poucos haters. Mas isso aqui é pra me detonar? Isso aqui eu posso tirar uma... Posso. Quem pode me ajudar nisso? Um professor. Chamei Perfeito. Fábio Emelim, que é meu professor, meu amigão, teacher. Vamos fazer dele? Vamos. Ótimo. A última pergunta. Ai, que pena. Como a Sara se prepara para uma viagem? Sara, preciso que tu vá fazer uma matéria em Paris. Como tu vai se preparar para ir para Primeiro eu Paris? penso na mala, né? Uhum. Que hoje em dia é cada vez mais leve. E também pra ir de um lado pro outro é melhor. E eu faço uma pesquisa, ver o que eu gostaria de ver lá. E coisas que não são óbvias. Eu adoro lugares não óbvios em destinos, seja qual for, né? Alguma coisa que só os locais sabem, uma dica especial de alguém que já morou por lá. E é isso, assim. Perfeito. Muito obrigado, Ai, Sara. meu querido, foi maravilhoso Obrigado. mesmo. Obrigada a todo mundo que tá assistindo. E qualquer coisa, minhas redes sociais, @SaraBodowski, vai lá, me dá um oi, A gente conversa. vai colocar a rede social. Pessoal, esse foi o último episódio. Não, a gente ainda tem mais um episódio e depois a conclusão. Vamos com calma. Já tem entrevistado? O próximo entrevistado do episódio será Diogo Euzinga. Não perco Não pode essa. perder. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Ele é muito bom. E Eu tô muito muito engraçado. feliz por ele ter aceitado Pô, e tô que muito legal. feliz por tu ter aceitado também. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Esse foi mais um episódio do meu trabalho de conclusão de curso, Os Caminhos e Descaminhos do Jornalismo de Viagem Contemporâneo. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Abraço! Beijo, gente.